muita gente, mas que não vai. Com a palavra, o senador Eduardo Girão, representante do nosso querido estado do Ceará, enquanto agradeço a presença dos visitantes aqui nas galerias do Senado Federal. Muitíssimo paz e bem, meu querido irmão, senador Messias de Jesus, presidente dessa sessão, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiros, brasileiras que estão aqui nas galerias do Senado Federal, mas que também estão nos ouvindo, nos assistindo pelo trabalho competente aí da equipe de comunicação da Casa Revisora da República. Senhor presidente, mais cedo aqui, às 10 horas, nós tivemos uma sessão sobre estoicismo, debatendo a escola do estoicismo, porque em momentos difíceis da humanidade, momentos de depravação, de degradação moral completa, ética, quando parece não haver luz no fim do túnel, a gente tem que lembrar que ciclos aconteceram na humanidade. Na história da humanidade, ciclos desses ocorreram. E onde é que foi beber lá na fonte? Foi beber a partir de grandes humanistas, pacifistas, na filosofia clássica. E o estoicismo tem muitas dessas referências para que possamos seguir em frente, com muita resiliência, com muita coragem, com muita força, porque vai dar certo. Independente dos tempos tenebrosos, de trevas, de sombras que a gente vive, tem uma luz que brilha e que nós vamos sair dessa juntos, porque o destino dessa nação, eu não tenho a menor dúvida, Deus tem um plano, Jesus tem um plano para essa nação, que é para que ela esteja no topo do mundo, no coração do mundo, a pátria do Evangelho, mas ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. O que a gente está vendo no Brasil, senhor presidente, e eu quero falar sobre isso, é um julgamento político, mais um em curso na nossa Corte Suprema. Eu até peguei aqui uma postagem de um dos palestrantes que veio hoje aqui, Luiz Felipe Dávila, que ele colocou em sua rede social: Elise Matsunaga esquartejou o marido e escondeu o corpo, pena 16 anos de prisão. Um síndico sem noção que invadiu o Congresso Nacional, uma pena de 17 anos de prisão. Se você pegar o caso daquele goleiro Bruno e da Elisa Samúdio, também é completamente desproporcional do que está acontecendo nesse julgamento, deixando muito claro que quem errou, quem invadiu, quem depredou, tem que ser punido, com devido processo legal, com seus advogados tendo acesso aos autos, mas também de forma proporcional ao que preconiza a lei. Em primeiro lugar, esse julgamento não deveria estar acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Está errado. A Constituição do país tem que ser obedecida. Era para estar na primeira instância. Por que essa usurpação desse poder que manda e desmanda nesse país, por omissão nossa, também é bom que se diga, eu como um dos 81 senadores, mas peço desculpa pela minha parte que me cabe à população brasileira, porque só existe esse avanço, só existe esse desrespeito ao parlamento, porque o Senado ainda não deliberou sobre um pedido de impeachment de um dos ministros, que tem aí mais de 6 dezenas engavetados, nunca deliberou, mas pelo menos começa a reagir quando o presidente dessa casa, Rodrigo Pacheco, numa invasão deliberada de competência do que nós já votamos aqui, eleitos por vocês, pelo povo brasileiro, para fazer esse trabalho. Quando a gente diz que a tolerância é zero na questão do porte de drogas, o STF vai lá e quer
definir, liberar a quantidade para porte de droga. Ora, bolas, nós já fizemos esse trabalho aqui. E o presidente Rodrigo Pacheco foi firme, e inclusive é o primeiro signatário de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, para manter a tolerância zero, a criminalização do porte de droga. É assim que tem que ser feito. Foi assim que o povo brasileiro nos escolheu, com essas pautas que nós legislamos sobre isso 2 vezes em menos de 13 anos. Mas, senhor presidente, o problema desse país é a indicação política. Tenho dito isso e cada vez mais é cristalino, claro como o sol. Indicação política para todo lugar, para tribunal, para tudo que é lugar. Dá nisso, fica a troca de favor. Pega na munheca. Fica aquele desejo de retribuir. Isso não é meritocracia. E esse julgamento que começou na nossa Corte Suprema na última quarta-feira, dia 13 de setembro, os primeiros réus pelos atos de 8 de janeiro, a gente já viu ali na primeira sentença que não restam dúvidas que o nosso Supremo está realizando um julgamento político com a clara intenção de sinalizar para a repressão a mobilizações populares, mesmo sendo ordeiras e pacíficas. E é esse o medo que eu vejo conversando nas praças, nos mercados, com cidadãos de direita, de esquerda, de centro, contra governo, a favor de governo. Eu converso com todo mundo, respeito, a regra da boa conversa é o respeito, mas eu vejo um medo, e talvez esse foi o grande objetivo daquela arapuca que foi armada, que o governo não protegeu. E na CPMI está claro isso. O governo não protegeu o nosso patrimônio para que não tivesse nenhuma pessoa invadindo. Entraram pessoas aqui no Senado, na Câmara, no STF e no Palácio do Planalto, porque o governo Lula permitiu. Recebeu só o seu general do Lula, Gonçalves Dias, recebeu 36 alertas. 36! Dizendo que o objetivo era destruir. Por que ele não colocou a guarda que estava à sua disposição? Mais de 200 homens. Ficou claro, general Penteado, general Dutra, nós trouxemos aqui o pessoal da ABIN, o G. Dias veio também. Ficou claro que não trouxe as pessoas para defender. E eu fico muito preocupado com isso, porque os primeiros a serem julgados foram Aécio Lúcio Costa Pereira, Tiago de Assis Matar e Mateus Lima de Carvalho Lázaro. E olha só o que foi que aconteceu. Aécio, com 51 anos de idade, era funcionário por 25 anos da Sabesp, Companhia de Saneamento de São Paulo, e também síndico do prédio onde residia. Tiago, 43 anos, é produtor rural de Votuporanga. E Mateus, com 24 anos de idade, trabalha como integrador na cidade de Apucarana, no Paraná. Todos sem nenhum antecedente criminal. Eis aí o resumo do perfil dos 30 primeiros perigosíssimos terroristas, segundo o STF. O relator dos casos, o ministro Alexandre de Moraes, decidiu pela condenação do primeiro réu, Aécio Pereira, a 17 anos de prisão. Além da multa de R$44 mil pelos 5 graves crimes. Aí vão eles, preste atenção. Associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado. Do seu voto, do relator, divergiu os ministros Cássio Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Luiz Roberto Barroso, quanto à prática dos crimes imputados, bem como a quantitativo das penas impostas. Mas prevaleceu a decisão do relator pelo voto da maioria. Moraes estabeleceu ainda uma indenização de danos morais,
sem trocadilho com a palavra, coletivos, danos morais coletivos de 30 milhões de reais a ser paga de forma solidária por todos os réus condenados pelos atos de 8 de janeiro. Carlos Frederico Santos, subprocurador-geral da República, representando a PGR, pediu que Aécio Lúcio Costa Pereira fosse ainda multado por dano moral coletivo de 100 milhões de reais. Durante o julgamento, tivemos falas contundentes e corajosas dos advogados de defesa dos 3 réus que estavam ali defendendo a Carta Magna do Brasil, defendendo a lei, defendendo o direito, a proporcionalidade. Num cenário hostil, eles se opuseram à posição dos ministros e também de parte expressiva da grande mídia que procurou desqualificá-los. Quando você não pode atacar a mensagem, atacar com argumentos uma decisão, você vai tentar desqualificar a pessoa, do advogado, porque ele errou o nome de um livro e esquece a essência, que é a destruição da nossa Constituição. Cabe destacar a corajosa defesa do ex-desembargador Sebastião Coelho da Silva, que questionou a legitimidade do julgamento feito pelo STF, quando os réus deveriam estar sendo julgados, como eu falei no início, na primeira instância. Isso é óbvio. Qualquer aluno no primeiro semestre do direito sabe disso. Mas no Brasil, a cegueira está tomando um ponto tão absurdo que nós estamos vendo esse tipo de arbitrariedade, esse tipo de inversão. Ele falou, ex-desembargador Sebastião Coelho, advogado de um dos réus, abro aspas, o STF é ilegítimo para julgar o caso. Afirmou e que submeteu muitos inocentes à tortura psicológica. Sebastião Coelho vai passar a responder procedimento de apuração disciplinar para analisar sua conduta enquanto magistrado, movido pelo Corregedor Nacional de Justiça no CNJ. Tal procedimento tem o claro objetivo de intimidá-lo, claro, como o sol. A coincidência da abertura de um procedimento, de quebrando conta dele, porque está enfrentando o sistema, está defendendo o brasileiro, está defendendo a lei. É um homem honrado, tem honra. E é isso que a gente precisa. Cada vez mais no nosso país, independente de onde você trabalha, é hora do cidadão de bem, é hora de quem tem honra se posicionar, escrever artigo, falar com a sua família, com seus colegas de trabalho, dos abusos que estão acontecendo no Brasil em pleno século XXI, vindo daqueles que deveriam ser os primeiros a guardar a nossa Constituição, a nossa Carta Magna. O advogado criminalista Henry Cathy-Hickel Jr., que representou o segundo réu, disse que o ministro Moraes passou de julgador a acusador e teria rancor contra patriotas, entre aspas, palavra dele. Ou seja, contra, abro aspas de novo, aqueles que amam seu país, fecho aspas. Após fazer essa defesa, ele foi inexplicavelmente e sumariamente expulso do partido Solidariedade, a qual era filiado. O sistema é pesado. Aí entra sistema de partido político. O cara dá uma declaração no STF defendendo o seu réu e pode usar os argumentos que tiver. Aí o partido dele, que ele tinha filiação, expulsa o cara. Olha o Brasil que a gente está vivendo.
que não convive com o diferente, que faz os caprichos dos poderosos. Vamos ficar calados a isso? É esse o povo libertário do Brasil? Ficar calado a esse tipo de abuso? Já a advogada do terceiro réu, Larissa de Carvalho, chorou durante a defesa e disse, abre aspas, todas as sentenças já estão prontas, fecha aspas. Mais desarrazoado ainda foi o comportamento da OAB. Cadê a OAB para defender os advogados? Mas foi pior ainda. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, José Alberto Simeonetti, mesmo sendo testemunha de todas as violações impostas ao advogado dos presos, que tiveram uma dificuldade enorme para ter acesso aos autos, uma série de arbitrariedades que nós vimos e denunciamos aqui nesse plenário, na CPMI. Eu fui a Papuda e fui a Colmeia algumas vezes. Agora olha o que o presidente da OAB fez depois desse desabafo dos seus colegas advogados, dos argumentos que eles usaram durante o julgamento. Olha o que o presidente da OAB fez. Você acha que ele foi em favor dos advogados? Não, ele entregou à presidente do STF, Rosa Weber, um ofício manifestando a confiança nos ministros do STF e na, abre aspas, correta condução dos trabalhos, fecha aspas. É também muito estranho que todos os fatos já descobertos pela CPMI, senhor presidente, não sejam levados em conta nesse julgamento. Apesar de toda a blindagem feita pela maioria governista, que sequestrou a CPMI desde o começo, já falei isso e vou repetir, um instrumento da oposição, eu nunca tinha visto isso, da minoria, foi tomado de assalto pelo governo Lula, pela base dele, que colocou lá para votar parlamentares que nem sequer assinaram o requerimento, que é do deputado André Fernandes, lá do Ceará. Ou seja, foi para blindar, para a gente não ter acesso às imagens das câmeras de segurança, negadas reiteradamente pelo ministro da Justiça, que agora está dizendo que as imagens foram apagadas, não tem argumento as imagens. Todo o Brasil quer saber o que é que tem nessas imagens. Como é que se deixa apagar isso? Se ela pode provar, por exemplo, que a Força de Segurança Nacional tinha outros 200 e tantos homens de braço cruzado esperando a ordem para não deixarem invadir e depredar a praça, a sede dos três poderes. Que outros ministros da Justiça utilizaram a força de segurança. Não venha com essa história, como ministros do STF falam, que, e é repetido pelo governo Lula o tempo todo, ou seja, um alinhamento claro dos dois poderes. Vem dizer que tem que ter autorização, que é inconstitucional a Força de Segurança Nacional ser acionada por um ministro de Estado. Ora bolas, isso sempre ocorreu. Sempre ocorreu. Ministro Sérgio Moro, hoje senador, disse lá, no meu tempo ocorreu. Mas deixaram os homens parados. O ministro da Justiça não acionou enquanto a quebradeira estava, e ele estava lá dentro. Ele estava dentro do Palácio da Justiça. E a gente quer saber com quem que ele estava também. Por isso que as imagens são essenciais, mas querem esconder, querem deixar um defunto na sala do brasileiro. Me encaminhando para o encerramento, senhor presidente, de tudo isso, já caiu por terra, por não quererem chamar o diretor da Força Nacional de Segurança, por não mandarem as imagens, por G. Dias estar ganhando cargo para filho, por Zé Múcio, ministro da Defesa, ter dito que deveria ter tido uma GLO, por que ele não fez? Por que ele não pediu para o presidente, que já estava lá no poder há 8 dias, o presidente Lula, por que ele não decretou uma GLO para proteger?
Por tudo isso, eu quero dizer para o senhor que já caiu por terra a tentativa, a narrativa golpista defendida pelo governo Lula. Não se sustenta. Muito obrigado pela benevolência, senhor presidente, mas eu, dentro desse tempo que o senhor generosamente me deu, eu prometo que não vou usar ele todo. Em 2006 e em 2017, manifestações populares semelhantes ocorreram em Brasília. Ou eu estou inventando isso? Quem é de Brasília sabe. Quem acompanha minimamente a vida da política nacional sabe do que aconteceu em 2006 e em 2017. Eu vou lembrar aqui para vocês. Manifestações populares semelhantes que ocorreram aqui em Brasília tiveram o mesmo nível de violência e depredações que nós vimos no dia 8 de janeiro. Mas nessas de 2006 e 2017, ninguém foi acusado de golpista. Agora, pessoas comuns, sem antecedentes criminais, sem portar nenhuma arma, sem estarem vinculados a nenhuma organização política, são acusados e condenados como perigosos agentes para a tomada à força do poder. Encerro, senhor presidente, reafirmando minha visão crítica a um julgamento político. Nossos tribunais, TSE, STF, infelizmente, a cada dia, estão se caracterizando mais por julgamentos políticos. Quer fazer política? Sai daí e vai disputar uma eleição. Isso é o correto. E é justo. Coloca o nome, as suas ideias, o que você acredita, o que você está fazendo lá de julgamento político. Coloca as ideias para ver se o povo concorda. O povo está vendo tudo isso. Brasileiro não é bobo, está angustiado. Eu tenho conversado com as pessoas, de direita, de esquerda, de centro, contra governo, a favor de governo. Eu quero reiterar isso. Nas praças públicas, nos mercados, as pessoas estão atemorizadas, porque existe uma insegurança jurídica muito grande no Brasil por desrespeito à Constituição dos poderosos. Eu vejo que nós não temos mais em democracia no Brasil. Estamos caminhando a passos largos para uma ditadura. E eu quero dizer, senhor presidente, que os dois pesos e duas medidas, com viés ideológico, nítido, desses julgamentos, fica muito claro, e eu repito pela última vez, claro como o sol, quando nós comparamos as manifestações violentas, nas mesmas proporções das invasões e depredações do dia 8 de janeiro, as que foram realizadas em 2006 e em 2017, que não tiveram, acredite se quiser, nenhuma prisão nem condenação. Até hoje, nenhuma prisão foi feita e nenhuma condenação sobre aqueles atos que queimaram aqui alguns prédios públicos naquela época, gente da esquerda, gente ligada a movimentos de esquerda. Mas os dois pesos e duas medidas, o brasileiro, que é conservador, está vendo tudo isso. E os conservadores, senhor presidente, estão emparedados. Só que há 2000 anos jogavam a gente para os leões nas arenas. Hoje é caçado, hoje somos censurados, está melhorando, está evoluindo, mas não está correto, não está justo. Dentro do que eu prometi pelo senhor, agora, o claro objetivo de satisfazer a sanha vingativa do governo Lula, que só olha para trás, o governo Lula só olha para trás, a gente vê essa tese de ministros do Supremo que faz um uso questionável. Mesmo discurso do governo Lula, falando da tese do crime de multidão, para driblar a individualização das condutas, condição fundamental para garantir o sagrado direito de defesa. São tempos difíceis, repito. É preciso perseverança no bem e na verdade e toda confiança na justiça divina. Para encerrar mesmo, uma frase do grande estadista irlandês Edmund Burke, que dizia o seguinte: o mal só triunfa quando os bons cruzam os braços e nada fazem.
vamos agir de forma ordeira, pacífica e civilizada. Dia 12 eu estarei nas ruas, nem que seja sozinho, para manifestar contra tudo isso, contra o vilipêndio à família, vilipêndio à vida, a liberdade, a justiça que está desacreditada no nosso Brasil. Um grande abraço, senhor presidente, muito obrigado. Senador